E se alguns pacotes forem mais importantes que outros? Então, por padrão, switches e roteadores usam filas do tipo FIFO ou FCFS, que basicamente o primeiro a entrar é o primeiro a sair, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, né? Então, geralmente o pacote chega, se chegar outro, esse que foi primeiro a chegar vai sair. Só que o que pode acontecer? Pode chegar um pacote aqui muito importante e a gente quer que ele passe à frente desse pacote. Por que a gente pode querer isso, né? Isso pode ser desejável. Por exemplo, pacotes de controle que mantêm a rede funcionando. Então, por exemplo, existem protocolos de comunicação entre roteadores para os roteadores saberem qual que é o melhor caminho. Às vezes não é nem o melhor caminho, às vezes é o caminho que funciona, que todos os outros caminhos não funcionam. Então aí é muito importante que eles se mantenham atualizados dessas informações, para eles poderem, com base nos endereços de destino que tem nos pacotes, eles decidirem para onde que eles vão mandar, né? A gente vai ver esses protocolos e algoritmos mais para frente, mas eles existem e é interessante que eles tenham prioridade, porque senão a rede não funciona a contento. A gente pode querer dar prioridade para tráfego de um certo usuário, por exemplo, um cliente que está pagando mais. A gente pode querer dar prioridade para um certo aplicativo, por exemplo, Zoom, Google Meet, porque a gente não quer que a videochamada fique sendo interrompida no meio, né, que fique picotando o vídeo. A gente pode querer dar prioridade para tráfego saindo e chegando em um certo endereço IP específico, por exemplo, serviços de emergência. Supõe, por exemplo, que a gente tem voz sobre internet, né? Voz sobre IP para chegar num serviço de ambulância ou de polícia. Então a gente vai querer dar prioridade para esse tráfego. Tráfego que é sensível a variações de tempo, né? Então, por exemplo, atualizações de relógio, então sincronia entre relógios de computadores, por exemplo, protocolo NTP, Network Time Protocol, serve para a gente ajustar o nosso relógio o mais preciso possível com um relógio de um servidor. Bom, aí a gente vai definir o conceito de fluxo, né? O que é um fluxo, ou flow no inglês, né? São pacotes que compartilham um certo conjunto de atributos em comum. Aí pode ser qualquer conjunto de atributos, vai depender do contexto, né? A gente pode chamar de fluxo qualquer grupo de pacotes que compartilhe um certo conjunto de atributos que façam sentido para a gente. Então, por exemplo, o fluxo de todos os pacotes pertencentes a uma mesma conexão IP, TCP. Como que a gente identifica isso? A gente pode identificar por informações do cabeçalho. Se for a mesma porta de origem, mesma porta de destino, mesmo endereço IP de origem, mesmo endereço IP de destino e forem pacotes do protocolo TCP, então no cabeçalho IP vai ter uma identificação dizendo que o protocolo que está passando dentro dele é TCP, né? Se for TCP mesmo, então eles pertencem a uma mesma conexão TCP. O fluxo de todos os pacotes destinados à Universidade de Stanford. Eu posso identificar, por exemplo, se o endereço destinatário, né, endereço IP de destino, pertencer ao prefixo 171.64/16, significa que é de Stanford. O que significa esse /16 aqui? Significa que os primeiros 16 bits eu vou manter constante e os outros bits eu deixo variar. Pode ser qualquer coisa. Então, se os primeiros 16 bits forem esse, 171.64, né, lembrando que cada grupo desses tem 8 bits, pode ser de 0 até 255, a gente também chama de octeto esses grupos aqui, né? Então, se os primeiros 16 bits forem esses e os outros 16 bits forem qualquer coisa, significa que é um destino em Stanford. Porque esse número foi atribuído para Stanford pela entidade internacional lá de atribuição de nomes e números da internet. O fluxo de todos os pacotes provenientes da Google. Então, é identificado por um endereço IP de origem de um conjunto de prefixos que o Google
possui, né? Então o Google ele tem vários prefixos que são definidos por um valor desse tipo aqui, falando, começa com tais bits e os outros pode variar para qualquer coisa. E eles têm vários desses, não é só um, como Stanford. Stanford tem um grandão, né? Um outro exemplo, fluxo de todos os pacotes web usando o protocolo HTTP. Então são pacotes TCP com o número da porta 80, que aí pode ser a porta de origem, se eles estiverem indo do servidor HTTP para o cliente, ou pode ser a porta de destino, se eles estiverem indo do cliente, né, por exemplo, do navegador, para o servidor. O fluxo de todos os pacotes pertencentes a clientes serviço nível ouro, né? Então, clientes basicamente que pagam mais caro. Geralmente, o provedor internamente na rede dele ele tem um equipamento que marca um campo, né? Todos os pacotes que vêm, por exemplo, da fibra que está saindo da empresa ou da casa desse cliente, ele chegando nesse equipamento ele vai marcar com esse campo TOS, né? Tipo de serviço, para dizer que são pacotes prioritários. Bom, o que a gente vai ver a seguir? Como dar prioridade estrita a alguns fluxos, ou como dar prioridades weighted, né, que é com pesos distribuídos, né, para certos fluxos, como dar garantias de taxa de transmissão para alguns fluxos, e como garantir a latência fim a fim de um pacote ao longo da rede. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente só vai ver esses dois primeiros pontos. A gente pode dar uma pausinha. Como que a gente dá prioridades estritas? Primeiro, o que significa prioridade estrita, né? Então, supõe que a gente tem pacotes vermelhos, que a gente diz que são de baixa prioridade, e pacotes azuis, que a gente diz que são de alta prioridade. A prioridade estrita consiste em a gente mandar para a nossa saída todos os pacotes pertencentes a fluxos de alta prioridade antes dos pertencentes a fluxos de baixa prioridade. Então a gente vai primeiro tirar todos os azuis antes de começar a tirar os vermelhos. Isso que é o que a gente chama de prioridade estrita. Bom, só que tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente, né? Bom, prioridades estritas podem ser usadas com qualquer número de filas. Significa que uma fila só é servida quando todas as filas de maior prioridade estiverem vazias. Importante, né? O que isso implica? Implica que as filas de maior prioridade veem a rede como se não existisse tráfego de baixa prioridade. Como elas têm prioridade absoluta. Então, se chegar alguma coisa nelas, elas vão ser servidas imediatamente. Então, é como se as outras não existissem. Só que para as de baixa prioridade, a situação é inversa. Então, para elas, isso é muito ruim, porque as filas de alta prioridade podem bloquear permanentemente as filas de baixa prioridade. Então, a gente tem que tentar limitar a quantidade de tráfego de alta prioridade, senão a gente pode acabar nunca servindo as filas de baixa prioridade. Se toda hora chegar tráfego de alta prioridade, elas nunca vão sair as coisas das filas de baixa prioridade. Então, não é provável que funcione bem se a gente não conseguir controlar a quantidade de tráfego de alta prioridade. Ou se o que a gente quiser for, na verdade, algo com pesos balanceados, em vez de uma prioridade estrita. Como que a gente faz a prioridade com os pesos balanceados? Bom, a gente pode, por exemplo, ter a seguinte política. O tráfego azul e o tráfego vermelho são... O tráfego azul é tão importante quanto o vermelho e vice-versa. Então, não quero privilegiar um em detrimento do outro. Eu quero que eles usem cada um metade da rede. Então, ingenuamente, a gente poderia pensar, chegou um pacote do azul, a gente manda um pacote do azul, depois no vermelho, depois no azul, do vermelho vai revezando.
Só que isso não funciona, por quê? Aqui no caso do exemplo, os pacotes azuis são sempre maiores do que os pacotes vermelhos. Então, apesar de eu estar tendo uma taxa de pacotes igual, eu não estou tendo uma taxa, né, em bits por segundo igual distribuída entre os dois fluxos, né, entre o fluxo vermelho e o fluxo azul. Qual que seria a alternativa? Bom, poderia, em vez de mandar pacotes, mandar bits, né? Manda um bit de um bit do outro, um bit de um bit do outro, um bit de um bit do outro e assim por diante. O problema é que aí aqui a gente não está mais fazendo encaminhamento de pacotes, né? Não faz mais sentido para a rede. A rede precisa de um envelope fechadinho, com endereço remetente e destinatário para fora da carta. Não tem como a gente mandar bits espalhados para lá. A gente não está mais trabalhando com pacotes se a gente fizer isso. E daí muda todo o conceito de como os nossos equipamentos de rede vão ter que trabalhar. Então não dá para fazer isso. Tem como a gente combinar o melhor dos dois mundos, ou seja, fazer encaminhamento de pacotes, mas com contabilidade bit a bit? A resposta tem, e é um método muito engenhoso, né? O que a gente faz? A gente imagina como se a gente estivesse mandando um bit por vez, então um bit do azul, um bit do vermelho, um bit do azul, um bit do vermelho e assim por diante, né? E daí a gente conta, bom, quantos bits tem esse pacote aqui? Tá? Que ele é grandão, então vão ter vários desses bits azuis. E a gente conta quantos bits tem esse pacote vermelho aqui. É um pacote menor, então vai ter menos. E daí a gente marca, né? Bom, então supõe que tem 4 bits, né? Então 1, 2, 3, 4, a gente marca que o 1 terminaria de ser enviado, né, aqui nesse ponto. Depois mais 4 bits para frente o 2, mais 4 bits para frente o 3, mais 4 bits para frente o 4. Se os pacotes tiverem tamanhos diferentes também não tem problema, é só contar quantos bits tem aqui e contar correspondentemente aqui na esquerda e ir marcando onde que eles acabam. Já os bits, os pacotes azuis aqui, eles têm mais bits, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É o dobro do tamanho, que pelo que eles colocaram, né? Então, eu terminaria de mandar, se eu estivesse mandando bit a bit, o pacote 1 aqui nesse ponto, o 2 nesse ponto, né? E assim por diante, se fosse contando lá mais para a esquerda. E daí o que a gente faz? Bom, a gente manda primeiro o 1 do vermelho, depois o 2 do vermelho, depois o 1 do azul, depois o 3 do vermelho, depois o 4 do vermelho, depois o 2 do azul, depois o 5 do vermelho. Então a gente vai seguindo essa ordem que a gente marcou de onde que ele terminaria de ser mandado se fosse mandado bit a bit. Só que aí a gente manda o pacote inteiro, né? E a gente não vai mandando o azul em paralelo, a gente espera para mandar o azul só inteiro, de uma vez só, quando for a vez dele. E assim por diante. Isso dá compartilha de maneira igual a taxa de transmissão disponível nesse enlace aqui de saída? A resposta é que sim. E mais que isso, a gente tem uma garantia de atraso máximo da fila. Tá? Então, pode ser provado que o atraso de saída do pacote, quando a gente usa esse mecanismo, né, de fair queuing, de enfileiramento justo, né? Fair é justo. Pode ser provado que esse atraso aqui, esse tempo de saída vai ser não mais que Lmax dividido por R segundos depois de que ele foi agendado nesse mecanismo aí bit a bit, onde Lmax é o tamanho máximo de um pacote que pode entrar nessa fila. Então a gente pode limitar esse tamanho máximo, né? E R é a taxa de saída, né, em bits por segundo, por exemplo, né, caso isso aqui seja medido em bits, do link de saída. No limite, os dois fluxos recebem uma mesma parcela da taxa de transmissão desse enlace de saída, e os resultados se estendem para qualquer número de fluxos. Então a gente fez a demonstração gráfica aí para 2 fluxos diferentes, né, um azul e um vermelho, mas poderia ter quantas cores a gente quisesse. E aqui tem uma referência de um paper, caso vocês queiram ver a prova desse teorema aqui.
E se a gente quiser colocar pesos, a gente quiser dar um peso diferente para cada fluxo, a gente quiser, por exemplo, que 3/4 da taxa disponível aqui nesse enlace de saída seja usado para o fluxo azul e apenas 1/4 seja usado para o fluxo vermelho. Como que a gente faz? Bom, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés da gente ficar alternando azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, a gente coloca 3 azuis, 1 vermelho, 3 azuis, 1 vermelho. Tá? Então a gente distribui. A cada 4 pacotes vai ter 3 azuis e a cada 4 pacotes vai ter 1 vermelho. E daí a gente conta, né, onde que terminaria cada pacote aqui, né, se fosse contar, né? Aqui 9 bits para frente, aqui 4 bits para frente, né, assim por diante. E daí a gente manda nessa ordem aqui. Primeiro um do azul, depois um do vermelho, depois o 2 do azul e assim por diante. Mesma coisa. Então, para qualquer número de fluxos e qualquer mistura de tamanhos de pacotes, determine o tempo de partida de cada pacote usando o esquema como se eles estivessem sendo enviados bit a bit e encaminhe os pacotes na ordem do tempo que foi determinado por esse esquema. Então esse é o algoritmo. E o fluxo de número I, né? O iésimo fluxo aqui é garantido que ele receba pelo menos a taxa AI vezes R, né? A gente define aqui uma parcela para cada um, né, de forma que a soma de todas as parcelas dê 1, né, que é o total. Então, como que um roteador que trabalha com prioridades funciona? Então, ele pega os pacotes que vêm de diferentes portas de entrada, classifica esses pacotes em fluxos de acordo com propriedades deles, que permitam determinar aí a prioridade de cada um, e daí ele pode ter várias filas de saída, aqui num certo enlace de saída, cada uma com uma prioridade diferente. E daí ele aplica esse algoritmo aqui WFQ, né, enfileiramento justo com pesos, né, aqui nessa caixinha, e determina qual que sai de cada vez aqui nessa saída. Então os pacotes vêm chegando, são classificados e vão saindo. Então um resumo desse vídeo. As filas do tipo FIFO são livre para todos, né? Não tem prioridades, mas também não tem taxas garantidas. Se a gente usar prioridades estritas, o tráfego de alta prioridade vê uma rede em que, como se não existisse tráfego de baixa prioridade, mas isso só é útil se a gente tiver uma quantidade limitada de tráfego de alta prioridade, se a gente conseguir controlar isso para que ele não monopolize a rede. E o WFQ, né, que é enfileiramento justo com pesos, né, ele dá para a gente um fluxo, para cada fluxo uma taxa de serviço garantida, né? E o algoritmo funciona agendando os pacotes para serem transmitidos na mesma ordem que eles seriam transmitidos se eles fossem enviados bit a bit.